Sou ali da igreja Despertar, ali de Suzano. Se o irmão do teclado conseguir me ajudar, se não ficar muito cansativo. Nós estamos ali em Suzano. Se você nos acompanha nas redes sociais, começamos ali um ministério. Minha esposa deixou um beijo no coração de vocês, um beijo no coração da pastora Evelyn. Está fervendo o negócio ali, criança chegando. Ela falou: olha, leva o meu abraço, mas eu não vou poder estar. Mas com certeza, numa próxima oportunidade, nós vamos estar juntos. Somos ali de Suzano. Estamos implantando um ministério novamente, não vou falar com uma nova visão, porque a visão é sempre a mesma. A visão é buscar o reino, a visão é ministrar na vida dos membros da nossa igreja. E hoje o pastor Clóvis fez esse convite para mim, e eu, irmãos, me enchi de alegria, porque ministrar na igreja de um homem de Deus, com tanta transparência, com tanta história. Nós temos ali feito as nossas reuniões ali em Mauá, nas terças-feiras, e eu sou edificado. Tenho honra a Deus por momentos que eu tive de tanta dificuldade, momento de tanta tristeza. Deus tem acrescentado homens na minha vida. Como ele falou aqui, Deus nos dá muitos amigos. E pastor Clóvis, pastor Flávio, pastor Léo Barbosa, que já ministrou aqui, tem sido pessoas que têm me edificado. Amém? Quero que você abra o seu coração. Hoje eu tenho uma mensagem para o seu coração. Eu quero que você, nesses minutos, nós estamos aqui na presença de Deus, através desses louvores, através dessa igreja implantada aqui. Eu tenho algo da parte de Deus para você. E hoje eu quero falar sobre a videira verdadeira. Mas antes, deixa eu dar uma luz para você, uma introdução para você vir comigo, para você se entronizar no culto. Sabe, eu até peço perdão para o pastor Clóvis, porque às vezes eu sou meio pentecostal, irmãos. Às vezes eu saio correndo aqui, então você não liga não, já vai me perdoando aí aonde você está. Só que o que Deus colocou no meu coração, sabe, eu já ministrei na vida dos nossos líderes essa mensagem. O quanto hoje pessoas têm ficado desigrejadas, o quanto pessoas têm olhado para ministério e ministério. Eu não estou falando do Ministério Despertar, nem do Casarão, e nem do Ministério Semente. Estou falando da igreja no geral, a igreja, sabe, a igreja no global. Quantas pessoas têm se desigrejado, se desligado de igreja e ficando em casa esperando uma nova visão, uma nova igreja se abrir. E alguns meses atrás eu comecei a perguntar para o Senhor, comecei a perguntar para Deus: Deus, aonde está o problema? Aonde está a dificuldade dessas pessoas? Aonde está a dificuldade das pessoas de muitas vezes começar no ministério muito bem, ir para o encontro, se envolver no grupo de relacionamento, mas de repente parou, de repente não é mais aquilo, de repente o encanto acabou. Aonde está o problema? Será que o problema está em nós? Será que o problema está na palavra? Será que o problema muitas das vezes está no tempo do culto? Não, é porque eu gostaria de um culto de 3 horas. Não, é porque eu gostaria de um culto de manhã. Não é porque eu não gostei da igreja preta, irmãos. A minha igreja nesse ano também está cada dia mais preta. O problema não é a parede preta. E eu fiquei buscando no Senhor, tirei um tempo de oração e fiquei buscando muitas das vezes uma resposta da parte do Senhor. Sabe, queridos, dificilmente nós como cristãos, você como filho de Deus, você não vai encontrar alguma pessoa que já passou em alguma denominação. Isso faz sentido para você? Pega a sua mão, isso faz sentido para você? Quantas e quantas pessoas você conhece, você conversa num churrasco ou na sua empresa, que vai falar assim: olha, quando você começa a falar de Jesus, você mostra essa alegria, sabe, você mostra essa luz que o pastor Clóvis tem. Essa pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: olha, tudo isso é verdade, mas eu participei de uma tal igreja, eu participei de uma igreja assim, mas eu fui tão frustrado, eu fiquei tão triste. Ou você conhece essa pessoa, ou você conhece alguém que conhece essa pessoa. Irmãos, como isso tem sido tão, sabe, contínuo na vida das pessoas. Há uma pesquisa que diz que até 2050 nós seremos
nós seremos a maior de números religião deste país, que são os cristãos. Crentes vão ganhar o título da maior religião nesse país. E aí eu comecei a me preocupar, mas de que é que eles estão falando? De que dados que essas pesquisas estão falando? Porque parece que por um outro lado virou modinha ser crente. Parece que agora virou modinha colocar no Instagram, colocar nas redes sociais uma frase de efeito, ali um versículo bíblico, falando assim, ó, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja ciclano de tal, fulano de tal. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas até a Sasha, que é a filha da Xuxa Meneghel, é de uma denominação, ela se batizou, ela é crente. Há uns 2 meses atrás, uma das duplas sertanejas mais famosas do Brasil, um deles se batizaram. Parece que virou moda. Parece que agora participar de alguma denominação te faz crente, te faz evangélico, te faz, sabe, alguém melhor na sociedade. Parece que agora virou tão moda, que para que as pessoas possam ser aceitas na sua circunvizinhança, na sua sociedade, falar que é crente, falar que é evangélico, parece que é mais aceito. Mas aonde está o problema? Por que essas pessoas não se firmam? Por que essas pessoas não têm vida de Deus? Por que essas pessoas muitas vezes não têm nem fome para orar, sede pela palavra? Deus fala conosco nessa geração. Deus enche nós de um poder, sabe, sobrenatural, aonde nós não precisaremos ser motivados e sim ter revelação da parte do Senhor. Sabe, irmãos, a Bíblia diz ali em Marcos capítulo 4, versículo 19, ela fala da parábola do semeador. Fala que quando o semeador saiu a semear, ele saiu com a semente era a mesma, e o semeador era o mesmo, só que a Bíblia fala que ele caiu em 4 tipos de terrenos. Primeiro ele cai ao meio às pedras, e logo vem o pássaro e come, porque não tem profundidade. Depois essa mesma semente, a mesma qualidade da semente, a semente que eu estou falando para você, a palavra de Deus, ela cai em meio espinhos, e por sufoco ela também não consegue germinar. E a outra palavra, ela cai à beira do caminho, e quando a semente cai à beira do caminho, ela não vai germinar de forma nenhuma. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus mostra que aqui tem corações hoje, que a semente da palavra de Deus vai cair numa terra fértil, numa terra boa, e ela vai germinar. Sabe, irmãos, palavra, quando nós recebemos da palavra do Senhor, essa palavra ela começa, sabe, trazer algo de dentro para fora. Ela começa a palavra ela começa a te transformar de dentro para fora. Deixa eu te falar algo que Deus falou comigo, isso é uma revelação da parte de Deus para mim. Se você não quiser pensar assim, você não precisa pensar, mas a palavra do Senhor, quando você entra pelas portas de vidro ali, quando você entra nesse salão, ela precisa falar com você, seja ela de confronto, seja ela de bênção, mas a palavra, ela tem que te trazer um resultado. A palavra, ela tem necessidade muitas das vezes de te confrontar, sabe, de te abençoar, mas ela precisa trazer um resultado. Agora a pergunta é: por que as pessoas ouvem a palavra, mas se dispersam? Ouvem a palavra, mas não conseguem ser edificados. Abre a sua Bíblia, João, Evangelho de João. Deixa eu ver se eu abro a minha aqui. Evangelho de João, capítulo 15. Eu não sei qual que vocês projetam aí, mas a minha é a NVI. Evangelho de João, amém. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz assim:
eu sou a videira verdadeira, presta atenção, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo, presta atenção no ramo, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês que estão limpos pela palavra que lhe tenho falado, permanecem em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo que pode dar fruto por si mesmo, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado. Irmãos, presta bastante atenção no versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto, e assim serão meus discípulos. Abaixa a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, essa é a sua palavra, que eu possa ser diminuído neste momento, que teu Espírito se manifeste neste lugar. Sairemos daqui hoje edificados pela tua palavra. Fala com a tua igreja, fala aquilo que o Senhor falou comigo e continua falando. Me use apenas como ferramenta nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, aqui eu quero explicar rapidamente o contexto que está acontecendo aqui, segundo escreveu João. Aqui você tem alguns personagens que você tem que entender o texto, para você entender o contexto. Videira, eu sou a videira, aqui é o próprio Pai. Eu sou a videira verdadeira, aqui é o próprio Deus falando. Em segundo lugar, você precisa entender qual é o símbolo da videira. Ali no Velho Testamento, a videira se referia a um símbolo de Israel. Você vai ver isso em Salmos 80, versículo 8, você vai ver isso em Jeremias capítulo 2, que a videira era um símbolo para Israel. Só que Israel, em alguns momentos, Israel falhou. Israel, no nosso linguajar de hoje, pisou na bola, pisou no tomate. Por isso que João escreve, segundo escreveu João, quando ele tem essa revelação, ele diz: eu sou a videira verdadeira. É o próprio Deus falando. Então você tem o agricultor aqui, ele é o próprio Deus. Quem é aqui que fala, quem que narra essa história? É o próprio Jesus, que diz assim: meu pai é o agricultor. Jesus fala: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Então ele se coloca no lugar da videira, e o agricultor é o próprio Deus. Se Israel falhou, aqui segundo escreveu João, ele vai mostrar para nós quem é a videira verdadeira. E em terceiro lugar ele fala do ramos, e o ramo somos nós. A videira aqui não é o nome da igreja, vocês podem ficar tranquilos. A videira aqui está se referindo a Israel. Então é isso que Deus quer falar conosco essa noite. Nós temos três personagens: Deus, meu pai é o agricultor, a videira que é o próprio Senhor Jesus, e nós que somos os ramos. Primeira coisa que eu quero que você entenda deste contexto, primeira coisa que eu quero extrair deste contexto: ninguém tem como ficar sozinho. Aqui, irmãos, quando a gente lê esse texto e começa a refletir nesse texto, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele não escolhe o mais bonitinho, o mais riquinho e o mais humildezinho. Aqui a Bíblia fala que Deus não faz exceção de pessoas. Todos que estão ligados à videira, ou seja, todo ramo estando ligado à videira, pode dar fruto, tem condições de dar fruto, tem condições de mudar de vida, tem condições de ser transformado. Todos nós que estamos ligados na videira, versículo 2 diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Ou seja, irmãos, nós
todos nós chegamos com condições dentro de uma denominação, todos nós somos alcançados para o Evangelho dentro de uma condição. Agora, nós não podemos dizer que nós não temos a oportunidade de ser transformado. Todos os domingos, todas as quartas-feiras, vocês recebem da palavra, recebem um pastoreio, recebem uma liderança, ou seja, todos nós estamos ligados no ramo, todos nós somos ramos, estamos ligados à videira. Ou seja, talvez você saiu da sua casa dizendo assim: olha, eu até vou lá, eu até vou participar desse culto, porque talvez seja o último culto que eu quero participar. Talvez você esteja aqui como visitante pela segunda ou terceira vez e achando que não tem oportunidade para você, que Deus não pode te alcançar. A Bíblia diz hoje para você, a palavra de Deus diz hoje para você: ei, se você continuar ligado na videira, você é ramo, e você tem a oportunidade de ser transformado, como eu fui transformado. Eu não sei se você sabe, irmãos, eu não quero aqui contar o meu testemunho, para nós não se alongarmos muito no momento da palavra, mas eu nasci dentro da Congregação Cristã do Brasil, uma igreja tradicional, uma igreja linda, uma igreja abençoada. Mas dado o momento, com 16 anos de idade, eu saí, eu ganhei o mundão, como se diz aí no popular. 20 anos eu fiquei fora de qualquer tipo de igreja, de qualquer tipo, não pisava em nenhuma igreja. Só que em certo momento Deus colocou a mão e falou: chega para você, chega, a partir de agora, você fez toda a sua vida, você fez somente o que você quis, mas a partir de agora, eu vou mostrar quem sou eu na sua vida. E Deus novamente me resgatou. Ou seja, eu com 13 anos de idade, Deus já me deu o dom da palavra, de pregar na congregação, que é uma igreja extremamente tradicional, mas com 13 anos, eu subi no púlpito e preguei uma palavra. Mas eu se desviei, eu não aproveitei a oportunidade de ter experiências com Deus. Irmãos, não existe acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. Aqui todos nós somos iguaizinhos, todos nós somos paralelos. Deus não ama um ou deixa de amar o outro. Então nós precisamos parar com esse negócio que é porque o pastor Clóvis escolheu esse ou escolheu aquele. Nós somos todos iguais, porque todos nós estamos ligados no ramo, todos nós somos ramos, estamos ligados na videira. Talvez por conta de circunstâncias da sua vida, o abatimento chegou para você, o desânimo de você olhar para o ministério e falar assim: mas será que vai, mas será que não vai? Irmão, a Bíblia está dizendo para você, a palavra de Deus está dizendo para você, Deus, Ele não faz exceção de pessoas. Nós precisamos ser esse ramo e estar ligado na videira. Agora, estar nele não é somente nós virmos para o culto, estar ligado na videira, e ser ramo e estar ligado na videira. Todos nós precisamos fazer a nossa parte. O que é fazer a nossa parte? É nós começarmos a orarmos pelo culto. Deixa eu te perguntar, hoje você orou pela banda de louvor? Hoje você tirou um tempo na sua vida e falou assim: hoje eu quero interceder por quem vai pregar, independente se você me conhece, independente se você sabia que eu vim aqui ou não. Você orou hoje pela vida do seu pastor? Irmãos, estar ligado na videira não é só vir para o culto. Estar ligado na videira não é você esperar o que vai acontecer. Sabe, hoje eu vou lá na Igreja Sementes para mim ser abençoado. Deixa eu contar algo para vocês. A Bíblia fala, para mim não errar, deixa eu ver a referência aqui, você não precisa abrir. 1 Coríntios capítulo 11. Quando Paulo, ele ensina a igreja de Coríntios. Eu amo essa palavra. E essa palavra nós ministramos muito ela na ceia, que fala de partilhar o pão. Quando Paulo, ele fala assim: olha, vocês, quando se juntam, não é para o bem, sim para o mal. Como assim? Como assim que Paulo está instruindo a igreja de Coríntios, dizendo assim: vocês quando estão se juntando no culto para tomar ceia,
isso não é por bem não, vocês estão fazendo mal, sabe por quê? Porque vocês não esperam uns aos outros. O que Paulo estava tentando ensinar para a igreja de Coríntios? Que a igreja de Coríntios estavam indo para o culto, presta atenção aqui, vem comigo, glória a Deus, aleluia. Ele estava tentando ensinar que as pessoas estavam vindo para tomar ceia com fome, as pessoas estavam vindo para encher a barriga e se embriagar do próprio vinho, mas eles não estavam esperando uns aos outros. Talvez você está nessa mesma situação de esperar que a liderança da igreja comece a fazer. Cristo é visto no pão partido. Sabe como que Cristo é visto? Quando o irmão, eu achei o pastor Clóvis de tremenda, sabe, ousadia, e que coisa linda, os líderes saíram lá de trás e vieram interceder pela minha vida. Irmãos, isso é poderoso demais, continua fazendo, sabe por quê? Eu vim aqui repartir o pão, mas saiu um adolescente, que eu não sei quantos anos tem, começou a orar por mim. Sabe o que ele estava fazendo? O pão que ele buscou na sua casa, o pão que ele buscou na sua casa, ele veio dar para mim, para compartilhar comigo aquilo que ele veio também comer. Sabe o que nós precisamos fazer, irmãos? Quando nós viemos para o culto, não é somente vir dar, não é somente vir receber. Quando nós viemos para o culto, você tem que entrar pelaquela porta de vidro dizendo assim: espera aí, eu já estou ligado, eu sou ramo, eu estou ligado nessa videira. Quem é que eu vou abençoar hoje? Quem é que eu vou orar hoje? Eu não preciso somente depender do pregador, eu somente não preciso depender do ministro de louvor. Eu vou sair do meu lugar e vou começar a orar lá no meio da plateia. Sabe o que é isso? Cristo é visto no pão partido. Cristo é visto quando nós dividimos o que nós comemos dentro da nossa casa. Cristo é visto quando nós oramos lá na nossa casa e viemos dividir com cada um aqui, irmãos. Isso está ligado na videira. Está ligado na videira. Não é simplesmente eu faço parte da igreja Sementes. E daí, o que é que você tem feito? O que você tem orado? O que você tem jejuado? O que você tem colocado diante de Deus? Quarta-feira vocês vão ter reunião. Eu não sei se vai ser fora ou vai ser dentro. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que você vai fazer lá? Você vai lá comer? Ou você vai lá dar algo para as pessoas comer? Quando Paulo leia 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 17, o que Paulo está instruindo a igreja? Ei, quando vocês se juntam, vocês não se juntam para o bem, sim para o mal. Sabe como que Deus quer ver a igreja dele? Nós estamos ligados nessa videira, mas abençoar um outro não é levar uma oferta um pelos outros. Abençoar uns aos outros é nós comermos do nosso secreto. Só que quando nós viemos para a casa do Senhor, tem pão aqui para dividir com cada um de vocês. Eu quero te fazer uma pergunta: tem pão aí para você sair e orar pela vida da pastora Evelyn, pela vida do pastor Clóvis? Se tiver pão, irmãos, isso é a igreja, ele se alegra. Não somente nós participarmos de uma igreja, participarmos de uma organização, estar ligado à videira, é eu bater no peito e falar assim: deixa comigo, que eu vou jejuar pela vida do Vitor, eu vou interceder pela vida do Vitor. É eu olhar para ele e falar: irmão, você não está sozinho nessa guerra, você não está sozinho aonde você colocar a sola dos seus pés. Eu quero ser o intercessor pela sua vida. Irmãos, o que muito me alegra, eu tenho apenas 3 meses de ordenação, 3 meses de pastoreio, estou à frente da igreja de Suzano há 3 anos e meio, mas se levantou uma senhorinha lá do meio da igreja, falou: pastor Jones, a partir de hoje, não interessa o que acontecer na sua vida. Ela saiu da igreja da Assembleia aqui em São Paulo, está morando lá próximo da igreja. Eu quero ser intercessor pela sua vida e pela vida da sua esposa, não interessa. Irmãos, aquilo, ela não me deu uma oferta, ela não falou que ela quer cantar no grupo de louvor, no ministério de louvor, ela não disse que ela quer participar do ministério Kids, ela simplesmente falou assim: olha, eu conversei com Deus, e Deus disse para mim: você precisa de oração, filho, deve ter uns 70 anos, enquanto eu viver, eu quero interceder pela sua vida. Sabe o que ela estava querendo dizer, pastor Clóvis? O pão que eu estou comendo, eu quero dividir com você. Irmãos, por que pessoas se desligam? Por que pessoas se desligam? Porque acha que em 40 minutos ela vai ser transformada dentro de um culto. Ela até vai, só que o pão você tem que se alimentar todos os seus dias, para estar ligado à videira, para você ser um ramo,
vai ter poda, pode até ter poda, a poda ela pode até doer, mas se você não comer no outro dia, se você não pegar dessa palavra e falar: Senhor, por que muitas pessoas até se ligam na videira, mas não conseguem se manter? Sabe por quê? Apenas, deixa eu te fazer uma pergunta, só não pode dar risada. Você já foi para a festa com fome? Porque crente come, irmão, eu sei que come. Você já foi para um casamento com fome? Eu já fui. Ir para uma festa de aniversário com fome. Deixa eu te dar uma dica aqui, lá do povo de Suzano. Faça um lanchinho antes, porque o casamento pode atrasar, o buffet pode atrasar, e aí, nós sem sabedoria, fica comendo, pastora Evelyn, somente as entradinhas. Quando chega o melhor, nós já estamos com a barriga cheia. Mas se você tiver sabedoria, aleluia, Deus já começou a falar com alguém aí. Se você tiver sabedoria de esperar o prato final, se você comer na sua casa e você esperar no momento certo o prato final, você será tremendamente abençoado. Sabe o que significa isso, irmão? Muitos crentes só esperam o prato final e vai embora com fome, porque às vezes o prato final não dá para todo mundo. Coma na sua casa e divide aqui dentro da igreja. Coma na sua casa, se alimente na sua casa, porque eu declaro sobre a sua vida que as próximas quarta-feiras você não vai entender o que vai acontecer. Sabe o que é presença de Deus, irmãos? É quando nós entramos dentro de uma igreja, falei para o pastor Clóvis, pense numa igreja bonita e organizada, vocês estão de parabéns, mas irmãos, o que mantém e o que faz a diferença é o que nós comemos antes de chegar no culto. Talvez você veio para o culto escutando Palmeiras e São Paulo, eu não sei nem quanto é que foi o jogo, não é pecado não, irmão, mas se nós formos orando, intercedendo pelo pregador que vai estar hoje, não importa quem, você pode ser o pregador na vida de alguém. Deixa eu te perguntar, para nós estarmos ligados à videira, nós precisamos olhar para nós mesmos e falar: Senhor, eu sou ramo, eu vou ser podado, eu sou ramo, e todos os momentos eu quero ser podado. Ser podado muitas das vezes machuca, dói. O verso 3, para nós ganhar tempo, o verso 3 diz assim: vocês são limpos pela palavra. Pastor Clóvis, quando ele me apresentou aqui, como um grande amigo dele, e somos mesmo, irmão, mas talvez ele não saiba, quantas e quantas vezes ele liberou palavras sobre a minha vida. Vocês são edificados pela palavra. Faça churrasco, coma picanha, Lula ganhando ou Bolsonaro ganhando, independente disso, mas na hora do seu churrasco tenha palavra, edifique um ao outro através da palavra, faça os seus discipulados em cima da palavra, faça os seus aconselhamento de casais, mas tenha palavra. Vocês são limpos pela palavra, irmãos. Tudo na nossa vida precisa ter propósito. As nossas reuniões de terça-feira só começou a ser edificada porque teve palavra. Nós vamos se reunir para falar de coisas técnicas, mas nós somos limpos pela palavra. Não abra mão da palavra, não abra mão de todas as manhãs. Você lê um versículo, 2 versículos, eu não sei como que é o seu tempo, mas a Bíblia nos garante para que nós possamos estar ligados à videira. O que nos limpa é a palavra. Não acredite em pregador de YouTube. A palavra do Senhor, ela está disponível para você. Irmãos, eu bato todos os domingos na igreja despertar. Irmãos, nós precisamos ser despertados para amar a palavra, sabe, para saborear da palavra. Tudo na vida passa, mas a palavra do Senhor, ela vai se cumprir sobre a minha e sobre a sua vida. Sabe, o que marca na nossa vida é a palavra. Não abra mão da palavra. Quando você sentar com a pastora Evelyn, com o pastor Antônio, com o pastor Clóvis, sabe, irmão, suga a palavra. Pastor, a Bíblia fala o que sobre esse assunto? A Bíblia fala o que sobre aquele assunto? Irmãos, tudo na nossa vida precisa ter propósito. Eu creio que vocês todos os domingos, vocês quando entram dentro desse salão, independente a cor,
independente de quem vai pregar, mas é a palavra que te edifica. Sabe, o Espírito Santo diz aqui para mim, claramente, há pessoas aqui neste salão que perderam o gosto de ouvir e de ler a palavra, mas hoje chegou o dia, hoje chegou o momento que o Senhor vai rasgar o seu coração e dizer assim: filha, volta para onde você caiu. Sabe, nós não temos, meus irmãos, outro sentido, não tem sentido na vida se nós não amar a palavra do Senhor. Crente raiz, sabe, nós podemos fazer tudo, nós podemos liberar tudo para você, mas nós não podemos dizer para você o seguinte: não leia mais a palavra, acredite em que você quiser, mas não acredite na palavra. Independente o que vai acontecer nessas eleições, a palavra nos garante que o Senhor é o nosso governo. Irmãos, eu não sei como você tem vivido os seus dias, mas se os seus dias não for baseado na palavra do Senhor. E terceiro, eu já estou indo para o encerramento dessa mensagem, que eu quero que você reflita nesse texto. Ninguém pode andar sozinho. A Bíblia diz, no versículo 4, leia aí comigo, acompanhe aí comigo. No versículo 4 diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Presta atenção, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se vocês não permanecer em mim. Talvez você tenha vivido os seus dias e dito assim para você mesmo: olha, pode falar o que quiser, mas eu sou eu e jacaré é um bicho, quero nem saber, ninguém vai falar na minha vida, ninguém vai me discipular, ninguém vai falar o que eu tenho que fazer. Mas não vai mesmo, irmãos, mas não vai mesmo, porque a palavra diz o que nós temos que fazer. Mas andar sozinho, a própria Bíblia diz de andar de 2 em 2, mas por que de andar em 2 em 2? Você líder dessa igreja, você tem discipulado pessoas, não somente através da palavra, mas através da sua atitude. Então, quando o versículo 4 diz aqui: ninguém pode dar fruto por si mesmo, ou seja, eu não sei se você já viu uma história que diz assim: eu amo Jesus, eu oro na minha casa, eu busco, eu assisto, não vou falar o nome para não ficar, eu assisto alguém da televisão, eu assisto vários e vários pastores, mas não me chama para a igreja porque eu não vou. Não fala para mim participar de algum grupo familiar, de algum grupo de relacionamento, que eu não vou. Mas João capítulo 15, versículo 4 diz assim: ninguém pode dar fruto por si mesmo. Aqui, irmãos, quando Cristo, Ele é manifestado entre nós, na comunhão dos santos, o poder de Deus vem com cura, com transformação, com libertação. Não tem como nós querermos andar sozinho, não tem como você querer crescer em Deus andando sozinho, sabe? Escolha alguém aqui da equipe do pastor Clóvis e fala assim: olha, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, eu vejo a luz do Senhor sobre a sua vida, eu quero andar lado a lado com você. Irmãos, não tenha dúvida, se eu fosse mais próximo aqui da região de Mauá, o homem que eu andaria, o pastor Clóvis, anda com pessoas que tem brilho, que tem honestidade, que tem papo reto, como diz aí no mundão. Ande com pessoas que é cheio da vida de Deus, mas não tem como nós dar fruto, meus irmãos, se nós andar sozinho. Andar sozinho, a Bíblia não, mas os antigos falam que se andar na linha, o trem pega. Eu falo para você, andar sozinho é um sinal de morte. Andar sozinho é você encarar a morte, falar: eu posso, eu consigo. É impossível você querer vencer guerra sozinho. É impossível você, marido, você olhar para o seu casamento. Talvez eu estou falando com você aqui hoje, você olhar para o seu casamento e falar assim: eu posso fazer sozinho, eu não preciso procurar a minha liderança, eu não preciso se abrir com a minha liderança. Sabe que você está correndo risco, em João capítulo 15, de ser podado, e você não aguentar a poda que talvez vai vir na sua vida. Talvez você não vai aguentar a poda que vai vir na sua vida, e você vai jogar tudo para o alto. Mas hoje Deus está falando no seu coração: procure alguém e cura o seu casamento, procure alguém e busquem homens e mulheres de Deus, para você sair ainda hoje daqui edificado. Ainda hoje, abre o seu coração e fala assim: olha, eu não aceito a destruição do meu casamento, eu não aceito que Deus faça, eu não aceito que não procurar alguém, eu sei que Deus vai fazer maravilhas, mas
A principal coisa, nós precisamos querer ser podado, nós precisamos querer ser confrontado, porque o confronto com o amor, ele estica. O confronto com o amor, ele te traz crescimento. Agora, o confronto sem amor é crítica. Eu conheço o pastor que você tem, eu conheço a pastora que você tem. Jamais, irmãos, nós como pastores de igreja, a gente vamos edificar alguém sem amor, porque Cristo nos ensinou a compaixão. Então, se você está, vivendo os seus dias, que você não sabe qual psicólogo você contratar, que psicólogo está caro, o maior psicólogo é Jesus, e procura alguém que tenha Jesus, mas você precisa sair daqui essa noite dizendo assim: olha, eu aceito a poda na minha vida. Não pense em você. E o pastor Clóvis, ele acompanhou muito o meu ministério lá em Suzano, ainda como casarão. Pense em alguém que foi podado, pense em alguém que foi confrontado, pense em alguém que olhava para a situação e dizia assim: olha, eu não dou conta disso não, eu não dou conta disso não, mas eu aceitei a poda na minha vida. Por conta de eu aceitar a poda na minha vida, eu decidi permanecer no ramo, eu decidi ser ramo e permanecer na videira. Irmãos, os frutos eles vão vir, e a Bíblia vai falar um pouco mais para frente, que os frutos eles vão vir. Agora é impossível, presta atenção aqui, é impossível Deus querer cortar alguém que dá fruto. Agora, a poda ela dói, a poda ela machuca. Sabe o que é poda? É quando você senta num gabinete pastoral e ouve a verdade. A poda é quando eu sentei frente a frente com homens de Deus e falaram a verdade na minha cara, falaram assim: olha, ou você vai, em terceiro lugar você tem que ir. Você sabe o chamado de Deus para a sua vida. A poda de um homem, irmãos, ele determina se ele quer prosseguir ou não. Hoje Deus está falando ao seu coração, a poda sobre a sua vida, ela precisa vir. Você como líder, para você crescer, há podas que precisa, acontecer. Só que quando nós não queremos ser podados, nós vamos ficar, com uma videira murcha, estranha, diferente, sem brilho, sem vida. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje você vai olhar para essa passagem, para essa porção da palavra de Deus, dizer assim: eu quero ser esse ramo aí, que poda, que vai, que corta, e deixar ser cortado, não importa se sangra, mas eu vou querer dar fruto, e fruto que permanece na presença do Senhor. Eu quero ser esse fruto, que as pessoas vão olhar e vão dizer assim: olha, eu vejo um brilho diferente sobre o seu olhar. Quando você chegar num churrasco, numa festa, olha, chegou alguém aqui que o ambiente mudou. Chegou alguém aqui que um dia decidiu ser podado. Chegou alguém aqui que tem uma história. Chegou alguém aqui com a presença de Deus é fortíssima sobre esse ambiente. Nós já estamos encerrando. Permanecer nele é refletir na palavra, e no dia seguinte é você olhar. O que é permanecer? Por que eu falei para vocês que existe muito desigrejado? E eu vou dizer para você, pastor Clóvis, o problema não está na igreja, o problema não está no ensino, o problema não está se o pastor tem tatuagem ou não, o problema não está se o pastor usa brinco ou não, o problema não está na mensagem, o problema não está no povo. O problema é que o povo ainda perece por falta de conhecimento. E o conhecimento, queridos, eu digo isso com tanto amor e carinho, o conhecimento você busca aqui. O que vai determinar se você vai continuar como ramo ligado à videira é o que você vai fazer com essa palavra amanhã na sua segunda-feira, hoje à noite. O que é que você vai ruminar na mesa do seu jantar? Isso vai determinar a poda, isso vai determinar os frutos sobre a sua vida, isso vai determinar a permanência até 2050, até 2070, isso vai determinar a sua próxima geração. Agora eu quero te perguntar: você quer ser podado essa noite? Você quer comer desse pão e dizer assim: olha, a partir de hoje eu não vou somente ir lá para buscar, eu quero ir lá, porque eu fui podado, eu estou comendo de um pão fresquinho na minha casa, mas quando chegar na próxima quarta-feira, pastor Clóvis, deixa que eu oro, pastora Evelyn, o próximo seminário eu vou começar a jejuar pela sua vida. Isso, irmãos, é alguém que decidiu ser podado para que os frutos do Espírito, e nós vamos falar disso, começar a ser germinado, começar a ser
sabe, transformar a sua vida, começar a nascer de uma pequena sementinha, de uma palavra, que ela começar, e ela vai, e você sem sentir, e você sem, sabe, perceber, quando você der conta, você está fazendo coisas que até você duvida, mas é que Deus está fazendo na sua vida, amém? E o quarto, para nós fecharmos essa mensagem, o homem, a Bíblia diz no versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será apanhado e lançado fora, e seca, e lançado ao fogo. Nós aprendemos em muitos e muitos anos, que o homem não pode se salvar sozinho. A Bíblia fala lá em Efésios capítulo 2, versículos 7 e 8, que a salvação é pela graça. Agora, o que a Bíblia fala em João capítulo 15, versículo 6? Aquele que não dê fruto, ele corta. Eu não sei, lá na minha região, a gente tem muita chácara, então tem muitos membros da igreja, que eles trabalham em lavoura, trabalham em plantação, e eles começaram a me explicar, uma certa ocasião, sobre enxerto. O que é enxertar uma planta? O que é você tirar um galho de uma mexeriqueira, de um pé de planta, de uma laranjeira, e enxertar na outra? Irmãos, eu vou ser sincero, eu não imaginava que fosse tão poderoso daquela forma. Eu não sei se as irmãs também já fizeram isso com rosa, com plantação. Faça isso se você ainda não fez. Não peça explicação para mim, que eu não sei como é que é direito, mas tem uma forma, você corta um galinho da rosa, e pega um outro tipo de planta, e enxerta ali. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, quanto tempo, na hora que você tira um galho daqui, e você coloca um galho ali, quanto tempo você pode fazer isso? Você pode simplesmente tirar o galinho de uma rosa aqui, de uma certa qualidade, e deixar por um mês, ela secar, e você plantar, você enxertar em outra rosa. Isso tem que ser na hora, isso tem que ser no mesmo momento. Ou seja, hoje você está ligado à videira. A videira não é a igreja Sementes, a igreja não é a comunidade Casarão, a igreja, a videira não é despertar, a videira é a presença de Deus. Se você tem ciência que você está ligado à videira, e o próprio Deus é o lavrador, olha o que fala o versículo 6, o versículo 6 diz assim, aquele que não dá fruto, ele corta, e seca, e lança no fogo. Existe uma oportunidade para a nossa geração, irmãos, e essa oportunidade ela é hoje. Essa oportunidade ela não vai acontecer daqui a 3 semanas, a presença de Deus ela é hoje, é para agora. A palavra de Deus é o pão quente que desceu do céu. Se nós não pegarmos dessa palavra e querer viver essa palavra, eu vou dizer para você, na quarta-feira, você vai ouvir uma palavra poderosa, também é uma palavra que desceu do céu, no próximo domingo, só que assim, nós não podemos perder a oportunidade de colocar a nossa casa em ordem. Olha o que a palavra de Deus diz assim, lançado ao fogo, lançado fora e seca, e lançado ao fogo. E no versículo 8, se a banda já quiser subir, no versículo 8, diz assim, e a manifestação do Pai, é quando os seus próprios filhos começam a dar fruto. Ei, você não entendeu, eu vou melhorar. Leia comigo aí o versículo 8, olha lá, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Aleluia! Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Sabe o que quer dizer isso? Se Cristo é glorificado no pão partido, o pão partido é quando você está lá na sua casa, você come, você se alimenta. Estou falando de
pão francês, não, estou falando da palavra, da oração, do seu jejum, da sua entrega, do seu secreto. Quando você vir para cá, Cristo é visto no pão partido, mas Deus, o próprio Pai, Ele é glorificado. Quando eu e você começa a dar fruto, e muito fruto, nós só somos considerados discípulos de Jesus quando os frutos começam a aparecer sobre a nossa vida. Deixa eu te dar uma clareza: o fruto não é você convidar alguém para estar na próxima quarta ou no próximo domingo. Isso, irmãos, é evangelismo. O fruto é o amor, a temperança, a humildade. O fruto é simplesmente com singular. Ele não fala frutos, mas dentro do fruto existe o amor de um pelos outros. O fruto existe o controle próprio. Deus, Ele é glorificado pelo fato de nós começarmos a dar muito fruto. Se você essa noite quer começar a dar muito fruto, se você quer se posicionar, sabe, como discípulo de Jesus, e começar a ter Cristo glorificado, ter Cristo, sabe, visto sobre a sua vida, comece a orar na sua casa, comece a buscar na sua casa, comece a interceder. Mas se você vai se posicionar também, quando vê Deus glorificado, o Pai glorificado, começa a dar fruto. Ele não vai cortar nenhum filho que dá fruto, e fruto que permanece. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que nesse momento você fizesse uma reflexão. Por que muitas e muitas vezes aleluia, por que muitas e muitas vezes as pessoas têm dificuldade de guardar a palavra? Por que muitas e muitas das vezes, sabe, você vê pessoas que talvez até pregou no seu encontro, você viu pessoas ministrando em grandes igrejas e grandes denominações, e hoje você vê essa mesma pessoa tocando em barzinho, colocando coisas sensuais nas redes sociais, e você começa a entrar em parafuso, você começa, sabe, ter dificuldade de entender. Olha para essa parábola, olha para que João escreveu: aquele que não dá fruto ele corta e joga para secar. Sabe, queridos, sabe qual é a forma de nós abrir o nosso coração e falar: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, Senhor, eu não consigo ter um padrão, ok, nós somos falhos, sim, nós estamos numa construção, a Bíblia diz que é de glória em glória. Agora, se você abrir o seu coração e dizer assim: Senhor, eu quero permanecer nessa videira, eu sou esse ramo, o Senhor é o lavrador, eu sou esse ramo. Essa videira, irmãos, cabe mais gente, cabe ou não cabe, pastores? Essa videira cabe mais gente. Essa videira é a presença do Senhor, irmãos. Você não está entendendo. Você não está entendendo que o Pai só é glorificado quando os filhos começam a dar fruto. O Pai, Ele não é glorificado com a frequência no culto. O Pai, Ele não é glorificado com a frequência na quarta-feira. O Pai, Ele não é glorificado quando nós erguemos a nossa mão e falamos glória, aleluia. E quando nós cantamos, o Pai, Ele é glorificado quando você começar a dar fruto. Talvez você tenha vivido os seus dias, sabe, com tanta dificuldade para dar esse fruto do amor próprio, da temperança. Mas hoje chegou o dia que o Pai está aqui de braços abertos, falando: vem, filho, vem, filho, eu tenho uma obra maravilhosa sobre a sua vida. A minha intenção nunca foi cortar você dessa videira, é que você não deixe eu te podar. Talvez a sua poda seja a sua arrogância, sabe, talvez a sua poda seja, sabe, coisas tão pequenas que você ainda não se deu conta. Mas hoje chegou o dia de você dar um passo à frente. Hoje chegou o dia de você falar: Senhor, Senhor, me dá mais uma chance. Você trouxe um pregador para falar que nós somos todos iguais, que não tem acepção de pessoas. Eu quero me ver nessa videira. Talvez você se sente um ramo tão pequeno. Talvez, aleluia,
Você se sente um ramo tão desprezado pela sua família, pelas pessoas lá no seu trabalho, porque talvez pessoas estão falando assim: você quer falar o quê? Você não sabe nem se expressar. Dê graças a Deus que ainda há a oportunidade de você estar ligado nessa videira, essa videira verdadeira chamada Jesus. Ele tem algo tão poderoso para você, que quando você abrir os seus olhos, as escamas cair dos seus olhos, você vai experimentar uma presença que ainda você não viveu. Presença do Senhor sobre a sua vida, quando você tiver prazer de orar com o seu esposo, com a sua esposa, eu não sei. Talvez você está aqui nessa noite e dizendo assim: Senhor, por que é que o Senhor não faz na vida do meu filho? Por que é que o Senhor deixou o meu filho tomar este caminho? Ele está dizendo assim para você: tudo está sob o meu controle, permaneça na videira, porque você vai ver o quanto eu sou poderoso na sua vida. Permaneça nessa videira. Essa videira, ela não é falha igual foi Israel. Essa videira é uma videira verdadeira. Permaneça e confie apenas em mim, que eu sou poderoso para buscar Ele aonde Ele estiver. Feche os seus olhos, a banda vai ministrar. Quando a banda estiver ministrando, se essa palavra falou com você, eu quero que você reparta do pão que você comeu. Eu quero que você saia do seu lugar, ore por vidas. Eu quero que você saia do seu lugar e coloque a mão sobre o peito, sobre a mão de outras pessoas. Interceda aos outros, reparta do pão. Faça deste lugar um lugar de clamor.